Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vamos hoje ver o capítulo 22. Este capítulo 22 aqui do livro de Jó vai desenvolver o comentário, o diálogo entre Elifaz e Jó. Elifaz é um daqueles 3 amigos de Jó que se encontra com ele e efetivamente ele está ali para acusar Jó de um grande pecado. Porque se Jó não tivesse pecado daquela maneira, de certeza que não teriam vindo tantas calamidades à sua vida. E este é o raciocínio ainda hoje de muitas pessoas, pensando que se uma pessoa está a sofrer uma enfermidade, se uma pessoa sofreu uma grande dificuldade financeira, se a pessoa está a viver um problema sério na família, provavelmente é pecado na sua vida. Este é o raciocínio de Elifaz. Mas nós sabemos pelo texto de Jó que nem sempre as coisas são assim. É verdade que uma boa parte das vezes acontece dessa forma, mas também é verdade que muitas vezes há homens e mulheres justos, tementes a Deus, retos e que se desviam do mal, como Jó, e que têm situações dessas na sua própria vida, como uma prova de Deus para efetivamente melhorar a sua fé e a sua relação com Deus. Isso aconteceu com Jó. E, efetivamente, no final deste livro, nós encontramos exatamente Jó a dizer isso, que ele conhecia simplesmente Deus através do ouvir. Agora ele sabia realmente quem era Deus. Os seus olhos viam Deus. Então, se você está a viver uma situação de dificuldade na sua vida e me está a ouvir neste momento, eu gostaria que você tivesse estas 2 perspectivas na sua mente. Será que realmente Deus está a provar-me, a melhorar a minha fé? Esta situação está a acontecer na minha vida para que a minha fé possa desenvolver? Ou existe algum pecado na minha vida que necessita ser confessado e abandonado? Mas vamos então aqui olhar para a argumentação de Elifaz e verificar o que é que ele diz a Jó. Diz então assim o capítulo 22, o verso 1 do livro de Jó, as palavras de Elifaz. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Aqui Elifaz começa com esta argumentação, dizendo que o homem é completamente desprezível. O homem não tem valor absolutamente nenhum aos olhos de Deus. Nós sabemos que esta argumentação não é verdadeira. Sabemos-la por causa de Jesus Cristo. Porque a palavra do nosso Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama o homem. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando está com os seus discípulos, e eles argumentam exatamente nesta mesma lógica de Elifaz, Jesus diz que nem os pardais do campo caem sem que Deus se preocupe, quanto mais o homem. Então é uma argumentação muito fraca, esta argumentação que Elifaz desenvolve aqui. Mas, no entanto, é o pensamento comum, muitas vezes, na cabeça de muita gente. É que Deus não se importa connosco. Deus criou o mundo e se afastou de nós. Mas isto é mais uma mentira de Satanás, para colocar o homem em dúvidas quanto ao amor que Deus lhe tem. E quando isto acontece, efetivamente, Satanás ganhou terreno na nossa vida, na nossa mente. Então necessitamos de rejeitar este tipo de argumentação que Elifaz aqui faz, desculpa esta redundância do faz, mas tem a ver com o nome da personagem, e devemos então rejeitar esta mentalidade da nossa própria cabeça, percebendo que Deus nos ama muito e Ele valoriza a nossa vida. Mas este Elifaz prossegue na sua argumentação, enfim, demonstrando que o homem é inútil, e ele diz: ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos?
Aqui é uma argumentação de que é inútil o homem fazer seja o que for. Elifaz ensinou que Deus não está interessado em Jó, que pouco interesse tem nas pessoas, e Jó sempre dizia que tudo aquilo que lhe estava a acontecer era devido ao facto de que Deus o cercava, e tudo aquilo que estava a acontecer à sua volta era porque Deus tinha a sua mão sobre ele. Então, Jó dizendo isso, ficava então Deus com os olhos bem atentos àquilo que Jó estava a fazer. Por sua vez, Elifaz vem tentar trazer uma argumentação contrapondo esta mentalidade. Ele diz que Deus não tem interesse no homem, Deus está longe, Deus não quer saber de cada um de nós. E esta é efetivamente daquelas mentiras que têm ganho terreno no nosso coração, na nossa mente, mas efetivamente não têm respaldo, não têm fundamento nas Escrituras. Há muita gente ainda hoje em dia a dizer exatamente isso. Deus criou o universo e se afastou. Deus está longe de todas as coisas, não tem interesse em nós como seres humanos. Muitos creem em Deus até, mas acham que Ele é apenas o Criador, acham que Ele é apenas uma entidade poderosa, um ser distante, mas não conhecem o Deus que ama, o Deus que se preocupa, o Deus que está ao lado daqueles que são carentes, o Deus que está ao lado daqueles que são necessitados. Essas pessoas que acreditam num Deus distante, poderíamos dizer que eles são deístas, são pessoas que de alguma forma acreditam, creem em Deus, mas não conhecem a Deus. Não é preciso dizer, mais uma vez, que Elifaz está completamente errado neste tipo de raciocínio. Aliás, as Escrituras, no livro de Isaías, no capítulo 57, o verso 15, ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Eu gosto particularmente deste texto bíblico. Ele manifesta quem Deus é efetivamente. Deus é aquele que habita num alto e santo lugar. É o Deus todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que detém todo o conhecimento, o Deus que é santo, o Deus que é eterno, o Deus que é sublime, o Deus que é realmente todas as coisas e nele encerra tudo. Este é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo este Deus não está distante das suas criaturas. Deus não abandonou o homem à sua sorte. Deus continua a viver e a habitar no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido. Daqueles que estão a sofrer, Deus está lá. Aqueles que têm o coração triste, desanimado, Deus está lá. Deus não se ausentou de si. Você que está a sofrer, talvez de solidão, você que está a sofrer neste momento, algo no seu coração lhe traz desânimo, eu quero dizer que Deus está ao seu lado neste momento. Está a colocar o seu braço em torno de si, está a abraçá-lo, a confortá-lo, porque o texto da palavra de Deus diz que Deus habita junto àquele que está abatido, junto àquele que está contrito. E Deus não só habita, como continua este texto em Isaías a dizer que Deus vivifica, Deus anima, Deus encoraja, Deus puxa para cima aqueles que estão abatidos, que estão prostrados, que estão em terra, que estão desanimados. Deus é aquele que traz a esperança, Deus é aquele que traz o amor, Deus é aquele que realmente traz o ânimo àquele que está desanimado. Então aqui pelo livro de Isaías, e não só o livro de Isaías, eu só estou a pegar neste texto, e se eu continuo a fazer muitos comentários, ficamos só com este texto do livro de Isaías, mas temos que continuar. Mas só ficando neste texto nós verificamos que Deus efetivamente é o Deus eterno, Deus grande, Deus poderoso, Deus que poderia, se quisesse, estar longe, mas Ele optou por estar próximo. Ele optou por estar ao seu lado. Ele optou por estar no meio daqueles que estão desanimados. Se você está desanimado agora, eu dizia, ouça o nosso programa até o fim, mas depois levanta a sua voz em oração e clama a Deus. Diga a Deus: Senhor, eu preciso de receber este Espírito vivificante. Eu preciso que tu tragas vida ao meu coração.
que eu saia desta depressão, que eu saia deste desânimo, que eu saia deste desencorajamento, que eu volte à vida olhando para os outros que estão ao meu redor, preocupando-me com os outros, olhando para aqueles que são meus familiares e amigos e dando de mim para benefício dos outros. Esta é a perspectiva de Deus para si e é aquilo que Deus quer fazer neste momento consigo também. Mas voltando aqui ao livro de Jó, vamos continuar a ver o verso 4. O que é que este Elifaz continua a desenvolver no seu pensamento? Ele diz: ou te repreende pelo temor que tens a Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Vemos aqui que, mais uma vez, Elifaz não percebe nada acerca de quem Deus é. A palavra de Deus é muito clara a dizer que Deus disciplina aquele que ama. Mas, no entanto, Elifaz diz aqui: será que Deus te vai repreender porque tu amas a Deus? De maneira nenhuma era a lógica deste Elifaz. Ele pensava que Deus não se interessava pelos homens. Mas, efetivamente, Deus se interessa. Como um pai amado, como um pai preocupado com os seus filhos, Deus repreende aqueles que ama. Se você é amado de Deus, se você já restabeleceu a sua relação com Deus, confessando a Cristo como Senhor, confessando o seu pecado e fazendo as pazes com Deus, a palavra de Deus diz que Deus deu-lhe o poder de ser feito seu filho, se você crê no nome de Jesus. Esta é a promessa de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12. Se você toma essa decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, passa a ser filho amado de Deus. E eu quero dizer, como o pai que sou, eu disciplino os meus filhos porque eu os amo. Eu corrijo os meus filhos porque os amo. Infelizmente, quando nós usamos a palavra disciplina, normalmente nós associamos a disciplina a espancamentos, a bater, mas disciplina não é só isso. Infelizmente, a nossa educação deformou a nossa maneira de encarar a disciplina. Muitas vezes porque tivemos um pai ou uma mãe violentos, um pai ou uma mãe rigorosos demais, que não faziam as coisas de uma forma equilibrada, ficamos com a ideia de que disciplina é punição. E disciplina não é só punição. Disciplina pode também ser galardão, recompensa. Porque, no fundo, quando a pessoa faz as coisas corretamente, recebe também a recompensa de ter feito as coisas corretamente. Disciplina também é isto. E com Deus, nós realmente podemos dizer que Deus nos ama porque Ele nos disciplina. Não só Ele nos corrige, como Ele também nos abençoa, traz recompensa por aquilo que nós fizemos de bem. Então este é o nosso Deus, que Ele disciplina aqueles a quem ama. Mas o capítulo 22 do livro de Jó, o verso 6, prossegue ainda a dizer: porque sem causa tomaste penhor a teu irmão e aos seminus despojastes das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estais cercados de laços e repentino pavor te conturba. Esta aqui era a leitura que Elifaz desenvolveu daquilo que ele achava que Jó efetivamente era. Para Elifaz, Jó tinha cometido tremendas injustiças para com os pobres, para com as viúvas, para com aqueles que eram necessitados. Para Elifaz, Jó era um rico que procurou usurpar até os direitos dos pobres e explorar aqueles que eram carenciados. Esta era a perspectiva de Elifaz. Eu quero dizer, por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, deste livro de Jó, enfim, já conhecemos o fim, já lemos, provavelmente num outro contexto, este livro de Jó, e Elifaz faz umas acusações tremendamente nefastas para a vida de Jó e tremendamente incorretas, injustas, porque Jó efetivamente não era assim como ele o descreve aqui. Mas vamos prosseguir para ver que mais injustiças Elifaz declara. Diz assim: ou trevas em que não vês, e águas transbordantes que te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas dos céus?
Olha para as estrelas mais altas. Que altura! Que dizes? Que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada dos céus. Quer seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram. Esses foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente, o arrasta. Vemos mais uma vez que Elifaz não compreende muito acerca de Deus, nem acerca dos caminhos que Deus trilha, dizendo que, eventualmente, as nuvens negras ou o pecado do homem poderiam encobrir as suas ações e Deus não iria ver aquilo que os homens praticavam. Realmente há qualquer coisa na mente deste homem que não joga com todo o ensino das Escrituras. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, ele próprio declara um pouco mais à frente, mas mesmo assim ele não entende que Deus tem todas as possibilidades de prescrutar o caminho dos homens, analisar aquilo que cada um faz, e não há trevas demasiado densas para que Deus não pudesse ver. Mas vamos prosseguir ainda nestes comentários completamente desajustados que Elifaz vai fazendo. E provavelmente isto nos pode ajudar a entender como muitas vezes nós acreditamos em mentiras. Elifaz estava profundamente convicto destas mentiras que ele estava a declarar. Então vejamos o verso 16. Estas foram arrebatados antes do tempo, diz ele, o seu fundamento, uma torrente arrastada. Nós já lemos este texto e prossegue. Diziam ao Senhor, retira-te de nós, e que pode fazer o Todo-Poderoso. Contudo, ele encerra de bem as suas casas, longe de mim o conselho dos perversos. Elifaz aqui levanta a seguinte questão. Pode um homem mandar que Deus se retire, ainda que deseje ser abençoado pelo mesmo Deus? Quando Jó pedia que Deus se retirasse dele, Jó não estava a falar no sentido que queria que Deus o abandonasse. Não era esse o sentido. Mas Elifaz provavelmente entendeu isso da parte de Jó e agora está a dizer, será que um homem pode pedir isso a Deus? Será que é justo pedir isso a Deus? Ele prossegue a dizer, os justos o veem e se alegram e o inocente escarnece deles dizendo, porque o nosso adversário foi destruído e o fogo destruiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Efetivamente aqui, nesta parte, ele faz uma afirmação razoável. Se efetivamente nós nos reconciliarmos com Deus, aí obteremos a paz. Esta é uma das poucas verdades que Elifaz declara neste seu discurso. E realmente a Bíblia confirma isso. O livro de Romanos nos fala acerca disso, os Evangelhos nos declaram exatamente isso, o livro dos Atos dá exemplos concretos de pessoas que encontraram a paz de Deus através da reconciliação, através do pedir perdão a Deus, através do reconhecer o seu pecado e se aproximar de Deus. Mas Elifaz prossegue, aceita, peço-te, a instrução que profere, impõe as palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras nos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Mais uma vez aqui Elifaz declara coisas interessantes, mostrando que é importante a nossa relação com Deus. Ele não percebia que Jó já tinha essa relação com Deus e ele não percebia que há estas duas possibilidades que eu mencionei no início do nosso programa, que uma é Deus estar a fazer um género de um teste, a verificar a nossa fé, a ajudar-nos a crescer no relacionamento com Ele, ou situações destas acontecerem porque efetivamente houve pecado. Há sempre estas duas hipóteses. E é por isso que eu disse no início do programa para você analisar a sua vida. Qual delas se aplica ao seu caso? Está Deus a proporcionar uma situação para você crescer na sua fé? Ou a situação que você está a viver tem a ver com pecado, rebeldia, mentira, murmuração que você alimentou no seu coração, talvez outros vícios que você tem alimentado na sua vida, e isso tem conduzido a situações complicadas. Você tem que avaliar e verificar o que é que está a acontecer na sua vida e então tomar as atitudes necessárias para poder, tendo em conta um ou outro caso, ajustar a sua vida à vontade de Deus. O verso 26 prossegue, deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso,
e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Se professas alguma coisa, ela te seria bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se esses descem, então dirás para cima e Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será liberto, graças à pureza das suas mãos. Respondeu Jó: ainda hoje a minha queixa é de revolta, apesar de minha mão reprimir ao meu gemido. Se eu soubesse, ainda eu poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras e que ele me respondesse, e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitaria com ele, e eu me livraria para sempre do seu juízo. Este era o desejo profundo de Jó. E ele prossegue: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Vemos que realmente Jó chegou a um momento da sua vida que ele não consegue ver onde Deus está. E talvez é o seu caso também. Não consegue olhar e perceber onde Deus está a operar. E por vezes há momentos assim na nossa vida, onde nós nos sentimos sós, abandonados. Mas devemos continuar a olhar e a orar, clamando a Deus que Ele se manifeste, porque Ele está perto, como eu li ainda há pouco no livro de Isaías. Está perto daquele que está abatido, está perto daquele que está desanimado. Deus quer tocar a sua vida. E o verso 9 ainda prossegue: mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como o ouro. Vejamos aqui como Jó está perfeitamente consciente que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o seu caminho. E Deus o provará e ele será purificado, tornar-se-á ainda melhor, será como ouro puro, refinado. Os meus pés seguiriam as suas pisadas, guardarei o meu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios não me apartei, escondi no meu íntimo as suas palavras, as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso mesmo ele fará. Porque ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tenho comigo. Esta é a reflexão de Jó. Ele percebe que Deus é efetivamente o Deus Todo-Poderoso, que realmente age e faz as coisas como bem lhe apraz. E é o Deus que quer desenvolver uma relação íntima consigo, porque Ele efetivamente deu o seu amado Filho para que nós nos pudéssemos reconciliar com Ele. Se você então quiser neste momento fazer uma oração a Deus de entrega, dizendo: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, faça-o agora mesmo, depois de terminarmos o nosso programa. Que Deus o abençoe e guarde, e até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.